A solidão vem da ideia de que você pode estar envolvido no mundo, mas na verdade não tá. No mundo que a cada dia se torna mais conectado, onde as redes sociais e aplicativos de mensagens e interações virtuais se tornam parte integrante das nossas vidas, é irônico que grande parte das pessoas ainda se sintam tão sozinhas, sendo essa sensação muitas vezes não resultante da falta de contato com o mundo, mas sim do sentimento de que mesmo envolvidos nele, estamos sempre de alguma forma isolados. Calma, eu sei que pode estar tão sensível que fica meio difícil de compreender, então pera aí que eu vou te explicar de uma forma mais fácil. Esse aqui é o Juninho. O Juninho é um carinha comum, boa pinta, sociável e tem um grupinho de amigos que o consideram uma parte fundamental das suas vidas. Eles saem regularmente para festinhas, se reúnem para jogar um LOLzinho, às vezes um RPG e ninguém se nega a pagar o podrão dele enquanto eles assistem One Piece. Para todos os efeitos, o Juninho parece estar cercado de pessoas confiáveis que se importam com ele. Mas a verdade por trás do sorriso do Juninho é muito mais complexa do que ela aparenta. O Juninho tem problemas em casa com seus pais e quando sai com seus amigos, ele se sente incompreendido em um nível absurdo. E no meio de conversas animadas, ele percebe que as suas emoções e preocupações não têm lá aquele espaço para serem compartilhadas. Ele até pode sorrir e rir dos memes ambulantes que são seus amigos, mas tem uma barreira invisível que o impede de expressar o que realmente está acontecendo dentro dele. Então, numa noite, enquanto estão todos discutindo qual é o melhor filme, Barbie ou Oppenheimer, e comendo um podrão, o Juninho se perde em seus pensamentos e se sente sobrecarregado em uma onda de tristeza e ansiedade. O Juninho quer expressar e falar sobre esses sentimentos com seus amigos, mas ele tem quase certeza que ninguém o entende. Ele até tenta iniciar uma conversa séria e expressar o que ele tá sentindo ali, mas as respostas do grupinho são sempre tão superficiais. Talvez por falta de identificação ou por nunca abordarem assuntos mais humanos, os amigos não percebem a seriedade do assunto e nem que o Juninho tá lutando internamente. Então as palavras que ele tenta articular ficam perdidas no vazio. O Juninho se sente como se estivesse falando grego, incapaz de traduzir as emoções complexas que o assombram. E essa falta de compreensão faz com que o Juninho se sinta ainda mais isolado, como se estivesse vivendo em um mundo paralelo aos dos seus amigos. E à medida que o tempo passa, ele começa a se retrair, sorri menos e acaba se tornando mais reservado, temendo que, se ninguém vai entender, é melhor não falar nada. Ele luta com os seus próprios demônios internos e essa luta silenciosa o deixa cada vez mais solitário, mesmo em meio às pessoas que mais costumavam arrancar sorrisos sinceros. A solidão do Juninho não vem exatamente da falta de pessoas ao seu redor, mas sim da incapacidade de se conectar emocionalmente com essas pessoas. O tempo todo o guri tá ali, ansiando por alguém que possa entender o que ele tá passando. Alguém com quem ele possa falar sobre as suas inseguranças e sobre os seus medos. E é justamente essa falta de compreensão que o prende em sua própria bolha de solidão, onde a sensação de isolamento gigantesca é a aparente desconexão entre ele e o mundo que o rodeia. Ou seja, a solidão do Juninho diz que estar cercado por pessoas não garante uma verdadeira conexão emocional. Às vezes, a solidão mais dolorosa é aquela que a gente sente quando está no meio de uma multidão, mas os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos permanecem não ditos em voz alta e incompreendidos. Esse tipo de solidão ganha um eco de forma silenciosa no nosso coração, mesmo quando a vida cotidiana parece seguir o percurso aparentemente normal, sabe? É engraçado como às vezes a gente quer exatamente o oposto do que a gente tá vivendo. Assim como o Juninho, que tem o seu grupo de amigos, mas ainda se sente meio invisível quando se trata de se abrir sobre emoções, eu acho que todo mundo já passou por esse caos borbulhante de querer desaparecer por um momento e ao mesmo tempo desejar uma conexão mais profunda. Tipo, quem nunca quis desaparecer por um dia? Em algumas vezes esse desejo de ser invisível surge da incompreensão e da solidão que nos envolvem, quase como uma fuga temporária desse mundo maluco que a gente vive. A solidão vem da ideia de que você pode estar envolvido no mundo, mas não tá. Ser invisível é ser solitário sem o potencial de ser outra coisa além de solitário. E por isso, depois de um tempo, você se retira do mundo. É como se estivesse num teatro, sozinho na plateia e tudo mais estivesse acontecendo no palco. Essa, na verdade, é uma das minhas falas favoritas do protagonista do meu livro favorito, que se chama Invisível. E foi escrito por David Levitan e a Andrea Cremer. O David, ele é autor de Todo Dia, e a Andrea, ela é autora de Nightshade, que é uma série de livros. No livro, o personagem principal, o Stefan, é um garoto invisível, literalmente falando. Uma maldição fez com que ele nascesse e permanecesse dessa forma. Mas essa invisibilidade o torna solitário e desconectado das pessoas ao seu redor, obviamente. Ele até pode estar lá, fisicamente presente, mas as pessoas não podem vê-lo e nem interagir fisicamente com ele. Essa situação desencadeia uma profunda sensação de isolamento e solidão em Stefan, porque ele não consegue verdadeiramente participar do mundo ao seu redor. Quase como um mestre ninja da invisibilidade, mas sem ser por opção.
O Stefan, o mestre da descrição involuntária, nunca conseguiu se ver no espelho, e nunca tirou uma selfie, e muito menos tem ideia de como é sua aparência física. Ele simplesmente segue a vida dele sem querer tirar o sono de ninguém, certamente não querendo ser confundido com um fantasma ou algo do tipo, tentando evitar sustos acidentais e garantindo que ninguém suspeite da sua existência. Tipo uma assombração de férias, sabe? As únicas pessoas que realmente sabem ou souberam que o Stefan não era lenda urbana são a sua mãe e o seu pai. Sendo que a mãe acabou morrendo quando ele ainda era mais novo e o pai, ele pensa que só precisa cumprir a sua obrigação financeira à distância. E levanta a mãozinha aí quem se identifica com isso. Um belo dia, ao voltar para casa depois de uma de suas caminhadas silenciosas, o Stefan se vê em uma situação super constrangedora. Ele percebe que a sua nova vizinha tá precisando de ajuda com as compras, mas a única opção é esperar que ela entre em casa pra não causar um infarto em ninguém com as portas se abrindo ali magicamente. Mas aí que no meio dessa saia justa, a Elizabeth pergunta por que raios ele não tá dando uma mãozinha com a sacola que ela deixou cair. E daí o Stefan entra em pânico. Será que agora ele é visível? Ele tá curado? Mas aí, conforme ele vai testando, ele descobre que infelizmente não é bem assim. Apenas a Elizabeth, que é a vizinha, tem essa habilidade sobrenatural de enxergá-lo. Ainda assim, o Stefan sente que o mundo não é mais tão solitário e encontra em Elizabeth algo que ele desejava profundamente. Mesmo que ela estivesse, na verdade, procurando exatamente o que ele tinha. Antes de se conhecerem, o Stefan queria desesperadamente ser visto, enquanto a Elizabeth ansiava por ser invisível. A gente sabe que a sensação de se sentir só e a incompreensão se manifestam de maneiras sutis, quase como sombras que nos acompanham, mesmo nos momentos mais movimentados das nossas vidas. Tipo, você pode estar cercado por pessoas, mas de alguma forma a sua cabeça martela a ideia de que tá faltando algo. Tipo, quando você tá numa festa maneira e todo mundo tá lá rindo, se jogando, cantando, bebendo, mas você sente que só tá ali de camarote. Ou quando você caminha pelas ruas cheias de estranhos, cada um com sua história, seus sonhos, seus medos. E mesmo assim, a sensação que fica é de que você tá mais pra figurante do que pro protagonista da própria vida. As luzes da cidade estão piscando, mas por dentro a coisa tá escura, tipo um filme de terror ruim. Talvez seja porque estamos constantemente conectados, mas raramente verdadeiramente conectados. Às vezes parece que a vida online dá essa ilusão de estarmos no meio da ação, né? Mas na verdade, a gente se sente mais isolado do que nunca. Perdidos nesse mundão de likes e notificações, e a conexão de verdade, aquele contato humano sincero, parece que fica lá no fundo, que nem um tesouro enterrado, sabe? Eu sei que às vezes a gente sente que as coisas pesam tanto que a gente não vai aguentar. Como parece que a gente carrega um peso no peito que parece que vai nos esmagar a qualquer momento. Às vezes dói tanto que eu penso que a minha vida resolveu fazer um UFC comigo e eu sou só o saco de pancadas. E ficar sozinha nem sempre é uma escolha. Tem vezes que a gente se isola achando que ninguém vai entender o que a gente sente, por experiências passadas mesmo. Por já ter confiado em contar o que sente pra alguém e ter sido zoado por isso. E daí a solidão simplesmente se instala como forma de conforto. E a gente acaba repetindo pra si mesmo que é melhor sozinho do que mal acompanhado, mas ficar sozinho é muito mais difícil do que parece, do que mostramos. E no fim do dia, um abraço realmente faz falta. E isso é algo que o nosso amigo Carlos Drummond de Andrade entendia muito bem. Carlos era um escritor, poeta, icônico brasileiro que eu tenho certeza que se você nunca ouviu falar na sua vida, você provavelmente está vivendo errado. Pois é, o Carlinhos era um carinha que ficava pensando em um monte de coisa profunda, naquelas angústias que a gente guarda lá no fundo do peito, e ele era muito bom nisso, de pegar as coisas lá no íntimo da gente e colocar no papel, de um jeito bem profundo e meio filosófico. Tem um poema dele que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Nesse poema, o Drummond bateu um papo reto sobre solidão e o confronto com o desconhecido. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. A solidão não é a falta de gente pra conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos e não podem voltar. Isso é só saudade. Solidão não é um retiro voluntário que a gente impõe, às vezes para realinhar o pensamento. Não, isso aí é equilíbrio. Solidão não é um claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente, isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado, isso é circunstância. A solidão é muito mais do que isso, é muito mais profunda. E de uma forma mais objetiva, que muitas vezes a gente banaliza e chama um monte de coisa de solidão, quando na verdade ela é algo muito mais profundo, como, sei lá, aquela sensação que vai lá dentro do fundo da alma, sabe? A filosofia também tem muito a falar sobre esse tema, mas eu não vou me aprofundar tanto. Inclusive, alguns filósofos como Martin Buber e o Emmanuel Levinas tentaram solucionar essa questão da solidão, dizendo que a solidão
ela era a boa e velha relação interpessoal. Eles defendiam que o verdadeiro rolê era se conectar devidamente com os outros, e aí a solidão iria embora correndo. Tipo, pelo amor de Deus, sai desse Instagram, vai tomar um ar, marca um date com alguma pessoa pra falar sobre o que você tá pensando, sei lá. E do ponto de vista do Thomas Hobbes, que era mais cético e interessante, pra ele a solidão era meio que o nosso estado natural, sabe? Mas aí a sociedade foi crescendo e acabou tirando a solidão da jogada. A gente foi se agrupando em grupos, enfim. Mas eu acho que as minhas ideias batem mais com esses dois filósofos existencialistas aqui. O Sartre e o Camus, não sei. Pra eles, a solidão era tipo a melhor amiga da angústia. Sartre dizia que a liberdade individual podia dar um jeito de fazer a gente se sentir angustiado, e a solidão podia ser resultado dessa dança meio complicada da angústia. Antes de terminar esse roteiro, eu fiquei meio confusa em como eu ia solucionar essa questão e o que eu ia dizer pra vocês depois que eu jogasse o que eu tava sentindo no papel. Porque, querendo ou não, eu me sinto muito sozinha às vezes, e esse vídeo, ele tá bem mais pessoal do que deveria. Mas também nascem flores de cactos. A solidão nem sempre precisa ser um problema. Pode ser aquele momento de se encontrar. Ou seja, a solidão pode ser vista como algo positivo, uma oportunidade, uma paleta em branco da sua alma esperando para ser preenchida com as cores da autodescoberta. É um convite para mergulhar fundo em si mesmo, para encontrar a sua voz interior e para se reconectar consigo mesmo. Partindo do meu ponto de vista pessoal, é nos meus momentos de solidão que a minha criatividade acaba florescendo. Quando eu me permito refletir sobre os meus pensamentos mais profundos e quando as palavras fluem como rios de inspiração. A solidão não é apenas a ausência, é a presença de si mesmo. Um momento de intimidade com a sua própria essência. Então você não precisa ficar assim de neura com a solidão, com medo dela, porque ela é só mais um capítulo na sua jornada. Às vezes ela é como uma pausa no meio de uma música, o espaço em branco antes da obra-prima, ou aquela madrugada escura antes de um amanhecer radiante. Ela incomoda, mas não por muito tempo. Não esquece que mesmo quando tá naquelas horas solitárias, você tá lá, né? Envolvido nesse mundo de um jeito único, nesse mundão maluco, de uma forma só sua. Sua existência é uma sinfonia de momentos, uma dança de emoções. E quando a gente faz uma trégua com o mundo lá fora, um pacto de paz consigo mesma em um momento de autenticidade como a solidão, a gente encontra a solitude. E daí, a gente encontra um jeito de recarregar as energias e continuar nessa jornada da vida com um novo ânimo. A gente descobre então que vemos um ao outro. E isso é o suficiente por hoje. Se você chegou até aqui, eu queria muito agradecer, primeiramente por ter assistido esse vídeo. Na verdade, não era o tema de vídeo dessa semana, mas eu acabei entrando em uma crise de ansiedade com relação a algumas experiências que eu tenho passado aqui com o canal. Então eu decidi falar sobre como eu me sinto sozinha e como eu tenho lidado com isso de uma forma bem mais reflexiva. Eu acredito que tenha ficado um pouco mais pessoal, e se você quiser compartilhar experiências pessoais ou algo do tipo, pode se sentir livre para comentar aqui abaixo e fazer críticas construtivas. Eu sempre levo em consideração a opinião de vocês. Tento responder todo mundo. Você também pode se sentir livre para me seguir lá no Instagram. Eu geralmente posto sobre post e quando vai ter vídeo novo e etc. Muito obrigada por me ouvir até aqui. E sobre Invisível, antes de terminar, né? Eu não sei se eu recomendo esse livro pra todo mundo, porque apesar de ser o meu livro favorito, as opiniões críticas sobre ele são meio divididas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que tava esperando, tem gente que não. Mas caso você se interesse pelo tema, ele tem insights interessantes sobre a solidão e é um livro de ficção, fantasia e romance. Então não pega achando que só vai ter filosofia dentro dele. Não é bem assim. E é isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Vou deixar aqui abaixo linkado tudo que eu usei de referência. Um beijo, fica firme e até o próximo vídeo.